Meninas e meninos, caros pais encarregados de educação, sejam bem-vindos ao Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Eldegarda Brito, vou estar com os alunos do 3º ano. Então, meus queridos alunos, estão preparados? E, antes de começar, não se esqueçam, temos a recomendação do Ministério da Saúde e também do Ministério da Educação. Vocês já sabem que estamos a atravessar momentos difíceis, estamos a viver uma pandemia. E então, meninas e meninos, lavem sempre as vossas mãos com água e sabão. E já sabem que devem também utilizar máscaras nos lugares públicos, mas também não devem trocar máscaras com os colegas na sala de aula. Isso é muito perigoso. Cada um deve levar a sua máscara e colocar isso na cara até voltar para casa. E já sabem também que deve evitar o ajuntamento. E só assim podemos acabar com esta doença. Para hoje, temos uma aula de língua portuguesa. Nesta aula, temos um conteúdo novo. Vamos estudar palavras variáveis e palavras invariáveis. Mas antes de conhecerem as palavras variáveis e as palavras invariáveis, vamos assistir um vídeo. Olá, mais um assunto de gramática. Hoje vamos falar de palavras variáveis e invariáveis. Há palavras que nunca mudam. Não têm feminino, nem masculino, não têm plural, nem singular. São palavras invariáveis. As palavras invariáveis nunca mudam de forma. Mesmo que toda a frase mude, essas palavras mantêm-se iguais. Repara neste exemplo. A rua estreita não é transitável. Não é uma palavra invariável. Eu vou colocar a frase no plural e o não mantém-se igual. As ruas estreitas não são transitáveis. Palavras variáveis, como o próprio nome indica, são palavras que podem variar. Podem ser flexionadas sem perder o sentido. Podem mudar em género, em número, em grau, em tempo. Para saber se uma palavra é variável, experimenta modificá-la. Tenta mudá-la para o singular ou para o plural, para o masculino ou para o feminino, para o diminutivo ou para o aumentativo. Se conseguires mudá-la de alguma maneira, é porque ela é variável. Há classes em que as palavras são variáveis. Por exemplo, os nomes variam em género e em número. Por exemplo, os verbos, os adjetivos, são classes com palavras variáveis. Há outras classes em que as palavras são invariáveis. Por exemplo, os advérbios. Sim é um advérbio. E as preposições. Desde é uma preposição. E então, perceberam o conteúdo do vídeo? O nosso vídeo fala-nos de quê? De palavras variáveis e de palavras invariáveis. Vocês perceberam qual é a diferença entre palavras variáveis e palavras invariáveis? Perceberam? Muito bem! E ao longo da nossa aula, vocês terão de mostrar-me que perceberam, meninos. E vamos começar também com um texto. E a partir deste texto, vamos tirar as palavras variáveis e as palavras invariáveis. Vamos lá ver. Eu vou ler o texto e vocês têm esse texto no vosso manual. O lápis roxo. Caro Duarte, espero que te encontres bem. Queres saber o que tenho para te dizer? Estás pronto para ouvir? Eu gosto muito de ser o teu lápis preferido para pintar uvas, dragões e chapéus de feiticeiros. Mas fico muito irritado por deixares que a minha cor maravilhosa saia tanto das linhas. Se não começares rapidamente a pintar dentro das linhas, vou mesmo perder a paciência.
o teu amigo certinho, lápis roxo. E perceberam o texto? Para saber se de facto perceberem o texto, terão de ler novamente e responder as questões que a professora coloca logo de seguida. Vamos lá? Leiam o texto novamente. Entenderam o texto? Então, vamos às questões de compreensão. Pergunta 1. Assinalem com um X a opção correta. O texto lido é um poema, uma narração ou uma carta? O que é que vocês acham? Este texto é um poema? Uma poesia? É uma narração? Uma história? Ou uma carta? Ah, muito bem! É uma carta! Exatamente! Alguém escreveu uma carta. E vamos à pergunta número 2. Quem escreveu a carta? Vocês se lembram? Quem é que escreveu a carta? Exatamente! Quem escreveu a carta foi o lápis roxo. A pergunta 2.1. Completem os espaços com as palavras destinador e destinatário. Vocês já escreveram a carta na escola, pelo que eu sei. E já sabem que é uma pessoa que escreve e a outra pessoa que recebe. Então vamos lá completar as frases. O lápis roxo escreveu uma carta ao Duarte. Ele é o... Qual é a opção correta? Destinador ou destinatário? Vamos lá ver? Ele é o destinador. A pessoa que escreve a carta. Chamamos de destinador. O Duarte recebeu a carta. Ele é o... Vamos lá ver? Destinatário. A pessoa que recebe a carta chama-se destinatário. E continuando com a pergunta 3. Por que motivo o lápis roxo escreve a carta ao Duarte? Mas por quê é que o lápis roxo escreveu a carta ao Duarte, meninos? Vocês se lembram? Vamos lá ver a resposta. O lápis roxo escreve a carta ao Duarte, porque estava irritado com a sua forma de pintar. E vocês sabem pintar? Vocês conseguem pintar direitinho? E não saiam da linha? Eu acho que sim, vocês são bons pintores. E vamos à pergunta seguinte. Quais as recomendações que o lápis fez ao Duarte? O que é que ele disse ao Duarte? Qual é a recomendação ou recomendações? Quais são essas recomendações que ele fez ao Duarte? Vamos lá ver? Recomendou que começasse a pintar dentro da linha, senão perderia a paciência. Mas que lápis, hein, meninos? Ele perde a paciência mesmo.
Eu acho que o Duarte tem que começar a pintar corretamente. Senão o amigo vai deixá-lo. E gostaram? Então vamos continuar. Agora apresento-vos esta frase. Longa, não é? Eu vou ler. Eu gosto muito de ser o teu lápis preferido para pintar uvas, dragões e chapéus de feiticeiras. Mas fico muito irritado por deixares que a minha cor maravilhosa saia tanto das linhas. Quem é que disse esta frase? É claro, o lápis irritado, o lápis roxo. E vamos ver agora o que a professora quer. Rodeiem, na frase acima, palavras que não mudam de forma, nem de género, nem em número. Vocês se lembram que no início a professora convidou-vos a ver um vídeo? E estão a lembrar também que esse vídeo falou de palavras que não mudam, nem em género, nem em número. E vocês estão a lembrar dessas palavras? No vídeo até vimos exemplos. E agora vocês vão ter de fazer isso sozinhos. Procurem naquela frase as palavras que nunca mudam, por mais que escrevamos. Não mudam em gênero, não tem masculino, não tem feminino, não tem singular, não tem plural. Mantém-se sempre, em qualquer situação. Então, rodeiem essas frases, essas palavras. Conseguiram identificar as palavras que não mudam? Vou certificar, meninos. Vamos lá. Então, temos ali de, para, de outra vez, mas, por, que. Então, temos algumas palavras ali que não mudam. Vocês viram? E a essas palavras damos o nome. Como é que se chamam essas palavras que nunca mudam? Que não tem masculino, não tem feminino, não tem singular, nem plural. Vamos lá ver? A essas palavras damos o nome de palavras invariáveis. Invariáveis porque não variam, não mudam. E continuando, as palavras que não mudam de forma, não variam em gênero, nem em número, damos o nome de palavras invariáveis. Temos ali exemplo de uma frase, não é? Eu gosto muito de ser o teu lápis. E embaixo temos mais uma frase. Nós gostamos muito de ser o teu lápis. Então, reparem ali, temos uma palavra que a frase que veio primeiro, que está no singular, está tanto na frase no singular, como na frase no plural. Mas esta palavra não mudou. Repararam? E qual é a palavra? Na
Na primeira frase temos a palavra de. Temos também na segunda frase a palavra de. Esta palavra não mudou, apesar de termos outras palavras que também não mudaram, mas a palavra de não muda em qualquer das circunstâncias. Tá bem? Porque podemos ter uma frase no plural e no singular, não muda. Então vamos ver o que vem a seguir. As palavras que mudam de forma e alteram a sua terminação conforme o gênero e número, damos o nome de palavras variáveis. Já estamos a falar de palavras agora que mudam. Vamos ver exemplo? O menino gosta de pintar com o lápis roxo. A menina gosta de pintar com lápis roxo. Agora vamos ver um exemplo de palavras que mudam em gênero e número. Estão a ver? Menino e menina. Repararam que a palavra menino mudou na segunda frase? É porque as palavras variáveis variam em gênero e número. E agora vamos aos exercícios para certificar se entenderam, que já sabem fazer a diferença entre palavras variáveis e palavras invariáveis. Vamos lá ver? E agora temos aqui um outro conceito. As palavras que mudam de forma e alteram a sua terminação conforme o gênero e número, damos o nome de palavras variáveis. Temos o exemplo. A primeira frase, o menino gosta de pintar com o lápis roxo. E na segunda frase temos a menina gosta de pintar com o lápis roxo. Vocês repararam que o nome menino muda para gênero feminino logo na segunda frase? Isso quer dizer que esta palavra menino e menina é uma palavra variável, porque muda. E temos ali já circulado a palavra menino e a palavra menina. Entenderam, meninos? A diferença entre palavras variáveis e palavras invariáveis? Perceberam? E então, vamos aos exercícios. Vamos ao primeiro exercício. Prestem atenção, meninos. Observem o quadro e rodeiem as palavras invariáveis. Temos ali um conjunto de palavras. Papel, leão, sempre, grande, e, com, muito, de, não, algum, sim, nunca, casaco, quase, corre. Vocês terão de escolher as palavras que são invariáveis e identificar. Vamos lá.
Conseguiram identificar as palavras invariáveis? Aquelas que não mudam? Vamos lá corrigir? Quais são as palavras invariáveis, então, que estão ali no quadro? Sempre e sim, com, nunca, de, quase e não. Temos ali as palavras que não mudam. Quem conseguiu fazer isso está de parabéns. Já consegue identificar palavras invariáveis. E vamos ao exercício 2. Observem o exemplo e preencham o quadro fazendo as transformações possíveis. Então, meninos, já temos aqui o exemplo. A professora já preencheu o quadro, não é? Correspondente ao nome menino, a palavra menino. E vocês podem verificar que a palavra menino pertence ao gênero masculino, está no singular. Por pertencer ao gênero masculino, também está no singular, quer dizer que podemos ter as alterações possíveis, não é? Por isso, é uma palavra variável. Vocês viram na frase anterior que o menino transformou-se em menina, não é? Em gênero diferente. Então, vocês terão de preencher as outras palavras tendo em conta, não é, as suas especificidades. Se são palavras variáveis ou invariáveis, ou seja, se mudam quanto ao gênero, quanto ao número e assim preenchendo o quadro. Vamos lá! E agora vamos certificar se preencheram corretamente o quadro. Vamos verificar? Temos a palavra mais. O que é que vocês puseram? Mais é uma palavra variável ou invariável? É claro, é uma palavra invariável, porque palavra mais não se alteram. Não se altera nem quanto ao gênero, nem quanto ao número. Por isso, é invariável. Temos aqui a palavra janelas. Vamos ver o que é que puseram. Muito bem, está no plural. E é uma palavra variável. Vocês sabem que a palavra janelas, não é? Está no plural. E também podemos encontrar essa mesma palavra no singular, janela. Mas também quanto ao número, pode mudar. Se no gênero não muda, quanto ao número, muda. Podemos encontrar essa palavra no plural. Né? Por isso é que nós temos aqui que é uma palavra variável, porque muda quanto ao número. Tá bem? Ontem, vamos lá ver, é uma palavra invariável, porque não varia nem quanto ao gênero, nem quanto ao número. E por último, temos a palavra quando, que
também é uma palavra invariável. Não se altera nem quanto ao gênero, nem quanto ao número. Se conseguiram fazer assim, estão de parabéns. E agora vamos ao trabalho de casa, meninos. Vamos lá ver? E eu vou ler o trabalho que vocês terão de fazer em casa. Vamos lá? Identifica nas frases seguintes as palavras variáveis e invariáveis. Distribua no quadro ao lado. Temos ali 3 frases e terão de identificar nessas frases as palavras variáveis e invariáveis e colocá-las no quadro ao lado. A primeira frase: a rua estreita não é transitável. Nesta frase, procurem a palavra variável e a palavra invariável. Coloquem ali no quadro. Na segunda frase, temos sempre vou ao mercado com a mãe. Vocês também terão de fazer a mesma coisa. E por último, temos a frase o meu irmão de 5 anos nunca foi à praia. Terão de fazer a mesma coisa. Identifiquem essas palavras e coloquem-nas ali no quadro. E já estamos quase a terminar a nossa aula de hoje, meninos. Mas antes de irmos embora, eu queria saber, estão a lembrar do conteúdo que estudamos hoje na aula de língua portuguesa? Muito bem! Hoje vimos um texto sobre o lápis roxo, que fala de um lápis roxo. E também falamos das palavras variáveis e das palavras invariáveis. Viram a diferença entre essas palavras? E assim, queridas alunas e queridos alunos, terminamos a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Espero que tenham aprendido muito. Por isso, espero por todos aqui no Aprender e Estudar em Casa no próximo dia. Fiquem bem e estudem!